Bíblias. Essa aqui é a Bíblia de estudo do expositor. Esta é a palavra que nós vamos estar falando hoje, tá certo? Aqui também tem uma Bíblia muito interessante, né? Olha, é a Bíblia da leitura diária. É bom ter essa Bíblia também. Então é isso aí. Que Deus continue te abençoando e vamos à palavra de Deus. Você sabe quando esse livro foi escrito? As pessoas têm perguntado, mas o livro de Neemias foi escrito quando? Em que ano? Não é? E você já fez essa pergunta aí. E a resposta é: ele foi escrito 446 anos antes de Cristo. Não é? Então nós temos essa convicção da onisciência de Deus. Aí o título aqui ele vai falar as más notícias de Jerusalém. Esse é o capítulo 1 do livro de Neemias. Depois nós também vamos falar, as pessoas têm perguntado quem foi Neemias. Quem é Neemias? Ele veio de que família? Não é? Então não é essa a pergunta? Então pronto, nós vamos depois fazer uma pesquisa e fazer um vídeo falando quem é Neemias. Aí a palavra de Deus, o versículo 1, e é óbvio que nós já oramos e vamos fazer mais uma breve oração. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando, e essa palavra que já fora iluminada, já fora revelada, a nossa mente deve ser iluminada para nós entendermos essa palavra e você também está aí do outro lado, em nome de Jesus. É isso aí, amigo. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, tá certo? Prontinho? Então é isso aí. O primeiro versículo diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, e aconteceu no mês de Quisleu. Aí você perguntou, que mês é o mês de Quisleu? O mês de Quisleu é o mês de dezembro, não é? Então está respondida aí a sua pergunta. No ano 20º, aí as pessoas costumam perguntar, mas a Bíblia às vezes ela é muito complexa. Que ano é o ano 20º? Então nós entendemos aqui, respondendo também a sua pergunta, que o ano 20º é o ano do reinado do rei Artaxerxes, não é? Longimano. Então esse é o nome do rei ali daquela época do ano 20º. Mas vamos voltar aqui ao versículo. Eu em Suzã, a fortaleza. Estando eu em Suzã, a fortaleza. Aí alguém me perguntou, mas quem que disse essa palavra? Não é essa a pergunta? E a resposta é a seguinte: quando Daniel viu a visão do carneiro com 2 chifres, ali você vai procurar em Daniel no capítulo 8, você vai encontrar essa resposta, precisamente no versículo 2. Aí a gente entende aqui que Assuero, ou Xerxes, como algumas traduções dizem, celebrou a sua grande festa para todos os seus príncipes e servos, não é? Então esta é a explicação da sua pergunta. Combinado? Ok? Então vamos dar continuidade. Agora vamos para o versículo 2. O versículo 2 ele fala assim: que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e por Jerusalém. Aí alguém perguntou, mas eu não estou entendendo esse versículo. Aí eu quero te explicar esse versículo. Esse versículo ele diz o seguinte, que Anani mais tarde foi dado por Neemias o encargo das portas de Jerusalém. Aí você pode pesquisar ou ler Neemias, esse estudo que você está chegando agora, eu preciso refrisar, está em Neemias, no capítulo 1, versículo 2. Então, para responder a sua pergunta, que não entendeu o versículo 2, eu vou voltar à resposta. A resposta é a seguinte, que Anani mais tarde foi dado por Neemias o encargo das portas de Jerusalém. Você pode
estudar aqui, quando fala mais tarde, no capítulo 7, no versículo 2, só para nós tirarmos essa dúvida aqui, fala aqui: e também no segundo dia disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E te será concedida. Qual é, pois, o teu desejo? Embora seja a metade do reino, te será dado. Né? Então aqui é o que nós entendemos lá no capítulo 1, no versículo 2. Né? Aí vamos para o versículo 3, que alguém também perguntou. E me disseram: os remanescentes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição e miséria, e o muro de Jerusalém derrubado e as suas portas queimadas a fogo. Não é? Aí alguém pergunta: mas esse versículo, ele quer dizer o quê? Por que desse versículo? Não é isso, meu amigo? Então pronto, vamos lá para a resposta. Então aqui Anani e alguns outros tinham vindo de Jerusalém, a capital persa, e Neemias lhes interroga quanto a como se encontrava em Jerusalém. Não é? Então aqui informaram-lhe então que o muro está derrubado e os portões queimados com fogo. Isso foi depois de alguns anos que o primeiro grupo tinha retornado com o profeta Esdras. Então está aí a resposta do versículo 3. Então aqui esse capítulo 1, do versículo 1, 2 e 3, aqui fala das más notícias que estavam acontecendo ali em Israel. Não é? Então agora nós vamos falar agora sobre as orações, né? A oração de Neemias por Jerusalém. Eu não sei se você tem orado, se você sabe o que é orar. Né? Orar é conversar com Deus, porque no livro de Romanos fala que ninguém sabe orar como convém. Mas algumas pessoas têm algumas dúvidas, né? E esse canal é para tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você nos manda aí, nós vamos te ajudar, tá certo? Se a gente não souber, a gente vai procurar os universitários, né? Os doutores, PhD. Mas vamos lá no capítulo 1, versículo 4. E aconteceu que quando eu ouvi estas palavras, assentei-me e chorei e me enlutei por alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. Então veja bem, a situação que você está enfrentando, o mundo está enfrentando, só se resolve com oração. Político não resolve, né? Ciência não resolve. Se não for Deus que ainda está no controle de tudo, não se resolve. Então está na Bíblia. Aí a resposta do entendimento do versículo 4, vou passar para você agora. Diz aqui, o relato da condição atual de Jerusalém, especialmente depois de tanto tempo, causou a Neemias um grande impacto. Então, portanto, ele levou a situação ao Senhor. Levou ao Senhor. Então, o que você tem que fazer? Levar a Deus toda a situação que o mundo, que a nação, que o Brasil, que o seu estado, a sua cidade está enfrentando. Leve a Deus. Ok? Está respondido? Então vamos para o versículo 5. E disse: rogo-te, ó Senhor, Deus dos céus, Deus forte, grande e terrível, que guardas o pacto de misericórdia aos que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, aqui o que nós entendemos, meu amigo e minha amiga? Que as palavras de Neemias eram muito similares à oração que orou Daniel ali no capítulo 9, no versículo 4. Tá certo? Foi a oração similar. Nós entendemos aqui no versículo 3, versículo 6, melhor dizendo, e nós vamos estar lendo para você não perder aqui a sequência. Diz assim: estejam agora, pois, atentos os meus ouvidos e os teus olhos abertos, para que ouça a oração de teu servo, que eu faço agora diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel,
teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel que cometemos contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Então isso aqui a gente percebe que é humildade, a pessoa reconhecendo, não é? Ela não fica apontando e jogando pedra. Aí nós entendemos aqui que, como Esdras, que Neemias também inclui a si a necessidade do arrependimento. Se você for na oração que Esdras fez, em Esdras no capítulo 9, versículo 6, ele vai também incluir, ele não vai só apenas apontar e colocar a culpa no outro. Versículo 7. Ok? Então vamos dar continuidade. Pode fazer as perguntas e nós vamos respondendo aqui. Tá certo? Nesse bate-papo, tranquilo. Ok? Então vamos lá. Versículo 7. Em extremo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos e estatutos, e nem os juízos que mandaste a Moisés teu servo. Então nessa conversa com Deus aqui, ele vai falando os regulamentos da lei, muito frequentemente era resumido sobre esses 3 títulos, que está em Deuteronômio no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 11. Você que é um estudioso da palavra, falando em estudioso, a descrição desse vídeo eu vou deixar aí alguns links para você que queira aprender a palavra, você que queira fazer um curso teológico, você que às vezes não tem condições de ir a uma faculdade devido ao tempo. Na descrição aqui vai ficar o link para você fazer a sua inscrição. Tem cursos maravilhosos para todos os níveis, tá combinado? Então é isso aí, dando continuidade aqui no versículo 8. Lembra-te agora, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós prevaricais, e eu vos espalhei entre os povos. A você que não entendeu esse versículo 8, que é essa pergunta aí, então vamos à resposta. Então este não é, um comentário desse versículo em particular, ok? Então aqui em si uma referência quanto ao sentido geral de várias passagens. Então aqui de fato, muitos dos historiadores, estudiosos sagrados, têm o costume de referir-se às santas escrituras antigas, dessa forma. Então eles citavam o espírito do texto ao invés da letra. Ok? Respondido? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então vamos para o versículo 9. Porém, vós vos voltareis para mim, e guardareis os meus mandamentos, e os praticareis. E embora estejam os vossos desterrados nas partes mais longínquas, debaixo do céu, daqui os recolherei, e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar ali o meu nome. Que maravilha! Então aqui, para você que está nos acompanhando, qual a explicação desse versículo 9? Que o arrependimento nacional é a única grande condição da restauração nacional. Está lá bem pertinho aqui. Então, o reconhecimento e a restauração nacional precisa de mim e de você entrarmos em oração, tá certo? Não só ficar criticando, torcendo para que tudo dê errado. Então nós precisamos estar orando, por todos aqueles que passaram aí no governo, os presidentes que passaram, uns bons, uns mais ou menos, porque depende muito da ótica de cada um. Então a nossa função é fazer como Neemias, como Esdras, como Daniel, como tantos outros, orar pelas nações. Os que passaram, que fez coisa errada ou certa, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para orar, que Deus tenha misericórdia, do Lula, da Dilma, de outros que passaram, do Michel Temer, que Deus também tenha misericórdia nesse momento, do Jair Messias Bolsonaro, o popular Bolsonaro. Nossa função é orar, nossa função é orar pelas pessoas, orar para os pastores, pastoras, igrejas, independente de placa, porque placa não salva, tá certo? Então é isso aí. Então nós já vamos terminar aqui essa parte, no versículo 10 e 11. O versículo 10 diz assim: eles, pois, são teus servos e teu povo, os quais admistes
com a tua grande força e com a tua mão forte. Então a gente entende aqui nesse versículo 10 que esta referência ela está relacionada especialmente com a libertação do Egito, né? Quando o povo estava escravo ali no Egito, né? Então, por que eu disse que é uma palavra profética? Porque outrora, né, eu era escravo, talvez você também era escravo no Egito. O Egito aqui no século XXI simboliza o mundo, o pecado. E nós éramos escravos e Deus nos resgatou e nos libertou, tirou da escravidão. Então por isso que essa é uma palavra profética, por isso que é uma palavra revelada, por isso que é uma palavra para você, a palavra de hoje para você, tá certo? A palavra dessa tarde para você, dessa noite para você, dessa madrugada para você, né? Dependendo do horário que você está ouvindo. É o Espírito Santo falando com você, é uma palavra revelada, é uma revelação de Deus para você. Finalizando aqui no versículo 11, rogo-te, ó Deus, que estejam agora atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo, né? E a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E conceda agora que o teu servo seja próspero e lhe dê graça diante daqueles homens. Então, quando ele está falando de graça diante daqueles homens, está falando do rei Artaxerxes, não é? Para que Deus nos dê graça diante das autoridades também. Porque eu servia de copeiro do rei. Então, de alguma forma, nós estamos a serviço da nação. Não é? Então, a gente entende aqui que não era o único copeiro ali de Artaxerxes, né? Mas um de muitos. E, portanto, ele tinha acesso ao rei. Então, talvez você tenha acesso às autoridades, aos juízes, promotores, senadores, deputados, vereadores. Então, olhe por essas pessoas, tá certo? Então, essa é a primeira parte desse estudo. E na sequência desse vídeo, não é, do livro de Neemias, que a gente está estudando hoje, nós vamos falar no capítulo 2, tá certo? Então, aqui nós finalizamos o capítulo 1 do estudo, respondendo as perguntas aqui desse podcast, também das pessoas que estão conosco aí perguntando. Aí eu peço a você, se você ainda não é inscrito, você se inscreva. Nos ajuda a compartilhar, porque a palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e quem é de Deus compartilha o que é de Deus. Nosso muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Fique conosco, porque tem mais estudo no capítulo a seguir, onde nós estaremos também falando algo ao seu coração. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Muito obrigado, você é de Deus.